Esporte Clube chegou a vez. Muito bem, meus amigos, um grande abraço. Chegando para mais um programa podcast aqui no Meta Esporte Clube, que nos dá uma alegria muito grande a cada programa, a cada trabalho. Aliás, nós fazemos isso com muita satisfação, até porque o intuito de todos nós foi voltar aqui ao rádio e à televisão, que seria, e no podcast que vai para o mundo todo, mostrar o que está acontecendo, principalmente no futebol paranaense. Nós temos aqui muitas informações, não vamos deixar de dá-las, mas o importante é falarmos, valorizarmos e sabermos onde é que estamos nessa Série B. O programa Meta Esporte Clube, uma audiência extraordinária, Hora do Capitão. E eu quero dizer aos senhores que a minha experiência permite eu dizer uma coisa. Aliás, estamos recebendo uma figura notável da nossa sociedade, um professor, vai explicar bem a atividade dele, mas ele, no meio de tudo isso, gosta de futebol e é um atleticano. E olha que o Atlético está aí agora. Ele, eu sei, tomava café e a galera do Coxa mexia com ele. Vocês vão ver o que vai acontecer. E de repente deu no que deu. Inclusive nesse último café do domingo nós estivemos lá e todo mundo quietinho, porque o Atlético passou todo mundo, mas passou assim, chegou chegando. Mas eu quero dizer que nós temos aqui grandes profissionais da imprensa esportiva e que eu trato eles como consultores. João Mion, Eduardo e Zé. Viu, doutor? São, além da capacidade de ver o futebol, pela experiência de anos, consultores. Porque falar de futebol no Brasil, aliás, o futebol tem CO. Então, o nosso CO são os consultores. Estou escalando o meu time aqui, consultores, porque eles falam rigorosamente o que vai acontecer à frente. Portanto, eu fico muito contente com isso e os números estão nos dando, assim, uma satisfação enorme. Meu caro José Domingos, quem diria? Quem diria, hein? A dança das cadeiras, um assunto que foi levantado aqui, a questão do que, 8, 9 dias, queria mudar tudo, e mudou, seu José Domingos, diga aí. Um abraço a você, Hidalgo, um abraço a todos. Mudou, Hidalgo, porque eu vou lembrar aqui de um cidadão que você deve ter ouvido falar dele, todos nós que gostamos de futebol ouvimos falar. O lendário Gentil Cardoso. Foi um técnico de futebol do Rio de Janeiro, um girista do futebol, um criador de frases de alcance. E uma das frases dada a ele: futebol é uma caixinha de surpresas. E esta caixinha de surpresas está se tornando uma realidade sensacional neste campeonato brasileiro da Série B. Observem que os resultados em todas as rodadas têm surpresas de últimos colocados, ganhando de primeiros e assim vai. Agora, recentemente, o Coritiba recebeu a visita do Criciúma. E o que aconteceu? Quando todos imaginavam que o Coritiba, líder, o Coritiba desde as primeiras rodadas, sempre entre os 4 primeiros colocados, iria perder em casa para o Criciúma, embora o Criciúma esteja numa campanha sensacional. Perdeu de 2-0. E daí o Coritiba perde em casa de 2-0 e faz, iremos comentar na sequência, no meu entendimento, a pior partida do Coritiba nos últimos tempos. Não entrou em campo. Coritiba não entrou em campo. O time errado em campo, o treinador errou na escalação, o treinador errou o tempo todo. Tudo errado no Coritiba e o Coritiba perdeu por 2-0 para o Criciúma. E custou caro. Custou caro e poderá custar mais caro ainda na sequência. E daí o que aconteceu com o Criciúma? O Criciúma recebeu em casa o Paysandu. Nem é o Paysandu no campeonato. Que está caindo. Já caiu. Já caiu. Não tem escapatória. Último colocado da competição. Em Criciúma, o jogo, senhoras e senhores. 4. Tunda. Isso chama-se o samba do crioulo doido. 2 para o Criciúma. Como é que pode comentar futebol E assim, esse resultado, Hidalgo,
muito favorável para os times paranaenses. O Atlético encostou mais ainda, é o terceiro colocado, o Coritiba é o quarto, mas o Coritiba ganhando o jogo que está acontecendo agora contra o Avaí, o Coritiba ganhando o jogo, Primeiro lugar. é líder novamente. E daí você fica a se questionar, e certamente vamos debater aqui. Será que o Mozart é tão culpado assim? O Mozart está entre os primeiros colocados desde o começo do campeonato até agora. E agora nós já estamos na metade do segundo turno. Será que tem algum treinador pronto para assumir Você o me Coritiba? permite que nós vamos fazer um contraponto a respeito, tá bom? Vamos Tá falar bom, isso na vamos frente. debater isso aí. Deixa eu trazer o Eduardo com os números. Eduardo que fez essa última partida do Atlético. E, aliás, nós temos uma imagem hoje, né? Nós estamos já progredindo, né? Já estamos com imagem. Estamos melhorando. Nós estamos vamos melhorando. ter aí com Daqui o a Iverson, pouco, daqui a parabéns pouco. ao nosso Iverson, ao diretor-geral aqui artístico, que é o Mignon. Daqui um pouquinho nós vamos ver aqui o jogo do Atlético que deu ao Atlético esse primeiro... a chegada depois, não sei se o Atlético chegou a estar entre os quatro no entre os começo. quatro. Já Tá chegou, no não, terceiro. antes. Entre Eu os digo quatro. antes. Não. Foi a primeira vez que ele chegou. Me dá a Não, ele impressão. chegou lá na quarta, quinta rodada. Ele chegou, mas Esporádico. era começo do Primeiras campeonato. duas rodadas ele Nós ganhou vamos- e tava- nós vamos- Tava lá na frente. Nós vamos ter essa imagem com o gol. Aliás, teve um gol, você teve no jogo. Mas essa questão do contraponto ao Zé, na questão do Mozart, que nós todos fizemos defesa, e quem faz defesa também tem liberdade para a Claro, crítica. claro. Vamos lá, meu caro Eduardo Vieira. Capitão, eu só quero fazer um contraponto ao Zé Contraponto, aqui, é. que me permita, porque assim, o Criciúma é o primeiro hoje com 49. Em segundo é o Goiás, também com 49. O Atlético é o terceiro, com 48. E o Curitiba é o quarto, esse é o G4 da Série B. É o quarto com 47. E Então o 46 Curitiba o quinto. joga hoje, 46 é o quinto Novo Horizontino que jogou e perdeu. Curitiba joga hoje, né, tá jogando com o Avaí. Dependendo do resultado, Curitiba vai a 50, assume a liderança, como o Zé disse, hoje, dorme líder. Sim. Mas amanhã o Goiás joga. Agora o Goiás tá, não. clássico. O Goiás, O Goiás tem o clássico com o Atlético Goiás tá que nem o Goianiense. Curitiba. Um balança, mas não cai, é uma Mas coisa só louca. que conversávamos antes do programa, Eduardo. Exato, mas é isso que eu sobre quero. Esse Atlético Goianiense no segundo turno, Olha aí, amigos, Então, está embalado, hein? Esse é um jogo, capitão, e aí por isso que eu estou dizendo, o Atlético, o Curitiba dorme na liderança, com a possibilidade de continuar líder. Por quê? Porque o Goiás joga com o Atlético Goianiense. Se pegarmos, e aí que a gente pode fazer análise do Atlético. Aliás, é o depois, clássico lá, em né? Goiânia. Sim. Por quê? Porque o Atlético Goianiense hoje é o terceiro colocado no retorno. Ele fez em 9 partidas 18 pontos. Que é isso, hein? Quem que é o líder? O líder é o Atlético. Bom, é o que disparou, né? Que em 10 partidas fez 23 pontos. Que coisa louca. né? Em segundo. Em segundo é o Criciúma, que perdeu agora pro Paysandu. Você Os acha dois que estavam juntos. o Atlético elencou, então, 7 mais um empate, 8 partidas invictos? Você acha que, faltando 10 jogos, ele chegou muito rápido? Quer dizer, rápido. Ele estava bem atrás. Mas ele chega chegou num bom momento. na velocidade. É bom momento É bom esse? momento. Ou não pode fraquejar? Porque eu acho que o Curitiba e o Goiás, capitão, eles têm que recuperar. a gente porque, sempre, né, você que trabalhou com corrida de automóvel, dizer chegar é fácil, passar é difícil. passar é difícil. Já dizia o Galvão Ou Bueno. manter a posição é difícil. Então não é que foi fácil. Foi talvez uma epopeia aqui no Campeonato Brasileiro. Pouca gente fez, ou ninguém fez 7 vitórias consecutivas. Nem na Série A, nem na Série B. Você teve 7, 9, 10 jogos de invencibilidade, mas não de vitória. De vitória. No meio você tinha um empate, né, uma vitória, depois empatava de novo, mas não essa sequência de vitórias que o Atlético teve. 7 partidas sem vencer também, né? Sim, Foi ali que nós... também. Não, nós estamos falando dessa Então, recuperação do Atlético. né? Então é importante dizer, capitão, que as coisas não estão definidas Ainda como não. nós Não, não imaginávamos. dá, não dá. Não tem ninguém. Veja que a Chapecoense,
que era uma das 4 colocadas até 3 rodadas atrás, hoje ela já está em 8º colocado, né? O Novo Horizontino, que veio também junto com o Goiás desde as primeiras rodadas, é o 5º. Mas eu acho que perdeu um ponto em casa, sério. O Novo Horizontino vai subir novamente. É aquilo que Mas eu estou falando. vai faltar vaga. Aí é que a dança das cadeiras. Olha, está muito bem explicado, nós vamos continuar com isso. Só agora eu vou estilingar uma pergunta aqui, na consultoria do Mignon. Nós temos 10 jogos, campeonato, 30 pontos. Nenhum time, acho eu, fará 15 pontos, devido como está a situação. 15 pontos. Não tem time que vai fazer 15 pontos, acho eu. O Atlético foi um absurdo agora. Mas agora é aquele samba que ninguém sabe o que vai dar. O Criciúma, o Criciúma que perdeu de 4. Aí você fica na consultoria. Tudo bem, Mion? Tudo bem, capitão. Olá, torcida Esporte Clube. Meu amigo Eduardo, Zé, Rui, seja bem-vindo. Olha, na minha longa carreira, não tão longa quanto a sua experiência, imagina toda, o Zé, né? Não, o Zé, então, Nossa Senhora. Eu aprendi 2 coisas que eu aboli do meu vocabulário: justiça em futebol e merecimento. Essa história não existe. Ah, meu time mereceu ganhar, mas não ganhou. Ah, meu time... O que existe é eficiência. Competência. Competência que gera o quê? Eficiência. Exato. Então, você sendo eficiente. Eu vou pedir a consultoria agora do meu amigo Eduardo. Mostre a classificação do retorno. A subida do Atlético... Perfeito, foi fantástica. Baseado na subida do Atlético, nós vamos agora, nessa daí. A classificação do retorno, vamos lá. Vamos comparar os times que estavam embaixo e que subiram e os que estão em cima ainda no G4, o que fizeram no retorno. São 10 rodadas, né, que nós tivemos do retorno. Exato. Tá? O Atlético é o primeiro, fez 23 pontos. O Criciúma é o segundo, fez 20 pontos. O Atlético Goianiense é o terceiro, 18 pontos. O Cuiabá é o quarto, 17 pontos. Peraí. Cadê o Goiás? Cadê o Curitiba? Calma, nós já chegamos lá. Então tá, já chegamos lá. Vamos lá. Não, o quinto é o Operário, 16 pontos. O Operário. Ferroviária é o sexto, Ferroviária. 16 pontos. CRB é o sétimo, 15. Novo Horizontino é o oitavo, com 13 pontos. O Curitiba é o nono, com 12 pontos. Essa é a dificuldade. O Remo é o 10º, 12 pontos. O Avaí é o 11º, 12. O Goiás é o 12º. Então o Goiás eficiência e eficiência. O Goiás fez 12 pontos. 12 pontos. Por que Atlético e Os mesmos do Curitiba. Por que 12 pontos em 10 rodadas. Os dois estão balançando. Por que Criciúma e Atlético estão no G4? Porque foram eficientes. Agora, e por que Curitiba e Goiás estão balançando? Agora, então, a eficiência agora do Curitiba tem que aparecer agora. Partindo do princípio, capitão, que você falou. E do Goiás. 10 partidas, 15 pontos. São 9, né? Não fizeram, faltando 9. Tem alguns 9 outros 10. 27, o resto é 9. 27 jogos. 27 pontos, também. Agora menos ainda, 13 pontos. Então, aí é que tá, capitão. Olha, o momento, Mion, você pegou essa é a verdade, aqui, isso é o espelho exato. Porque é o momento. Isso é o comentário nosso. Da Série B. Eu quero comentar, falar nisso, doutor Rui. Muito obrigado pela sua presença, um grande amigo, né, Zé? Doutor Rui é uma figura querida por todos. Personalidade curitibana. Personalidade. Vai contar um pouquinho da atividade dele. Ele está louco para falar do Atlético, do futebol, ele acompanha tudo, mas fala um pouquinho mais da sua atividade, para que a galera saiba. Bom, eu sou engenheiro civil, vim de Santa Catarina, estou aqui há 60 anos e adotei Curitiba como a minha cidade, fiz aqui a minha profissão, montei a minha empresa, fui professor da universidade por 40 anos, né, formei 5 mil alunos. Federal do Paraná. Federal, aqui do lado, eu vim aqui, por 40 anos eu levantava 5h30 da manhã e vinha para cá. E mais mais os 5. Isso aqui não existia shopping, não existia nada. Nada. E estou aqui, eu gosto muito de Curitiba, fui muito bem acolhido aqui.
espetacular, fiz amigo. Quando eu cheguei aqui, eu conheci a voz desse cara pelo rádio. Nem televisão quase Zé tinha, Domingo. né? Obrigado, Eu fui professor. assistir a Copa do Mundo de 70, a primeira vez que passou na televisão, preto e branco ainda, foi a primeira vez, porque na minha cidade não tinha. Então, aqui eu fiz a minha vida. E me especializei na área de estruturas, e hoje, mais aos últimos 20 e poucos anos, com a experiência que eu adquiri em estrutura, eu comecei a trabalhar com patologia de estrutura. Que todo mundo acha que isso aí é uma atribuição de médico, mas médico é para o corpo humano, e eu sou para a estrutura das construções. Como nós envelhecemos, elas também envelhecem e a gente... Só para entender, você é contratado, permita chamar assim, para edifícios que tem que fazer recuperação, que tem vários edifícios em Curitiba, está crescendo, né? Essa área, né? Tá crescendo. É contratado para isso? Para Sim. uma engenharia... Em primeira instância, minha primeira formação... Faz um check-up da obra? Sim, já chego aí. A minha primeira especialidade sempre foi projetar a estrutura. Eu projeto até hoje, eu tenho um lado do meu escritório que é projeto de estrutura. Aí na universidade eu lecionei isso por 20 e poucos anos. De repente começou a coisa a mudar e essa área de patologia, recuperação e reforço de estrutura começou a evoluir. E o Brasil hoje é um dos melhores nisso. E eu me especializei nisso. Meu filho foi meu aluno, fez mestrado, doutorado na Europa, se especializou nisso, hoje é professor também da universidade. E a gente então abriu esse mercado. Eu criei aqui na nossa universidade a primeira turma de engenharia a nível de graduação no curso de patologia de estruturas. Não existia no Brasil, existia só em pós-graduação. Eu criei isso aqui em Curitiba, foi a primeira. Hoje já existe em várias universidades, né? Então eu trabalhei nisso. E aí me especializei. E hoje os prédios que estão, inclusive prédios que eu projetei, que tem mais de 40 anos, já estão necessitando de manutenção. E como ninguém de nós fica sem ir ao médico, o prédio também tem que ter. Então eu sou médico hoje dos condomínios, das edificações. Tudo que tem de ruim, que acontece nas edificações, vem para mim. Os meus próprios colegas, que são meus concorrentes na área de projeto e estrutura, ligam para eles, não, vai lá com o Rui, que é o Rui, é o cara para isso. Ele é o especializado nisso. Então a gente tem uma atividade hoje, 80% do meu escritório é isso. Parabéns. E eu fiz o trabalho até na Arena, na época, em 2008, a gente começou a trabalhar nisso. Eu contratei um menino, que eu vou contar essa história para vocês, que ela tem uma ligação da engenharia com o futebol. Isso eu vim preparado para contar essa história. E eu comecei em 2008 a trabalhar nessa área. Contratei este menino, o Atlético me chamou lá para fazer alguns trabalhos, e esse menino era meu aluno, e eu tenho minha equipe, que nós chamamos de base lá, como é que o pessoal fala aí, o Atlético prepara os meninos lá. É a base. Eu tenho o meu menino, eu pegava na escola e tenho o meu menino. E um dia eu estou lá numa cadeira que eu estava dando, que era desenho de construção, que nós estávamos iniciando essa época do computador, e esse menino me apareceu com um desenho, disse, olha aqui, professor, ele foi meu aluno, entrou no primeiro dia, me mostrou um projeto da Arena que ele fez no computador. Ele foi lá, mediu tudo e fez o projeto da arquibancada toda no computador. E eu disse para ele, pô, você precisa vir trabalhar comigo, rapaz, você é muito bom nisso. Ele disse, o que o senhor... Eu digo, na área de estrutura, etc. Professor, o meu sonho é construir estádio. Isso era 2008. Eu disse, olha, você vai trabalhar comigo, você vai aprender estrutura, vai aprender construção para construção. Agora, fazer estádio no Brasil, nós temos muito estádio, para com isso. Você não vai ter oportunidade disso. E quem é esse aluno? Já vou falar o nome dele. Eu quero saber. Ele está preparando mesmo. Aí ele veio trabalhar comigo. Ficou lá, se formou, começou a trabalhar comigo, foi o meu braço direito, meu engenheiro. E nós, em 2010, ganhamos pelo Atlético. A CBF exigiu se fazer um laudo da estabilidade e condições da estrutura para liberar para a CBF. E nós fomos contratados, fizemos esse trabalho lá, atestamos toda a construção, era ainda meio estádio, aquela outra parte. Esse menino foi comigo e apresentamos um bom trabalho, e eles gostaram muito dele. E um dia chamaram ele lá e ele veio conversar comigo e disse, olha, professor, tive uma oferta para trabalhar lá no Atlético. Estava começando a Engivix, estava começando o projeto, etc., lá para a Arena da Baixada. Eles me chamaram lá, eu disse, porra,
Era tudo que você queria, cara. Eu mordo a língua, eu disse que você não ia ter uma oportunidade, mas tá aí a oportunidade de você trabalhar na construção do estádio. E eu também não vou ter cacife para manter o teu salário. Quanto é que você vai ganhar? Tanto? Digo, aí eu olhei e disse, pô, você vai ganhar menos do que você ganha aqui. Mas você está demitido a partir de hoje. A minha mãe não queria que eu saísse daqui, mas eu quero que você saia daqui. Você vai trabalhar lá no Atlético. E foi. E foi lá e foi o responsável pela obra. Depois até a minha empresa foi qualificada, foi a única do Paraná para fazer o projeto da Arena. Mas ali no fechamento das coisas, acabou indo para uma empresa de Belo Horizonte. Só tinha eu do Paraná e essa de Belo Horizonte, e eles ganharam. A males que vem para bem, um dia eu conto para vocês, mas foi bom para mim que eu não ganhei. Fiquei triste, mas não ganhei. Mas fiz umas perfumarias lá, esse menino estava lá, tinha alguns problemas, ele me chamava, etc. Ficou um tempo lá. Quando terminou a Arena, ele foi para a área de manutenção. E ele ficava lá fechando e abrindo aquela tampa e tal. Eu chamei ele e disse, olha, chama-se Daniel Jacomazzi. Menino pequenininho, mas é um Cristiano Ronaldo, é um espetáculo. Vou complementar rapidamente para vocês verem a história desse menino. E aí ele ficou lá, eu chamei ele e disse, olha, eu não estou satisfeito, isso aí não é serviço para você. Diz ele, nem eu. Eu só estou aqui pelo caso que eu tenho que finalizar o meu contrato, daqui 6 meses estou indo embora. Digo, você vai para onde? Eu tenho cidadania italiana, eu vou para a Europa. Mas você tem alguma coisa lá? Não tem, eu vou. O menino é dedicado. Já tinha construído o estádio, já tinha realizado o sonho dele. E aí foi para a Europa. Onde é que você vai? Eu vou para a cidade do Porto, em Portugal. Ficou lá um tempo, arrumou um emprego numa empresa de pré-moldado, só que era 40 quilômetros todo dia ainda. Eu disse, olha, ele é que nem filho para mim. Menino que eu cuido dele. Aí eu disse, olha, eu não estou satisfeito só de ir e vir e tal, não gosto. Vamos ver se arrumamos outra coisa. Daqui a pouco ele me liga e diz, Rui, fui contratado para fazer a obra do metrô da cidade do Porto. E ficou lá 3 anos trabalhando na cidade do Porto. Trabalhou. Cada aluno bom, hein? Era espetacular. Chegou no final estava no final da obra, ele disse, Rui, tá na hora de eu guri é procurador. Aí papá, me apareceu uma oportunidade de fazer uma obra em Dubai. Eu disse, olha, só se for ganhar muito dinheiro, ficar pouco tempo lá, porque é um trabalho meio escravo, não te aconselho. E ele seguiu o meu conselho. Aí um dia eu estou dormindo de madrugada, cada fuso horário, ele me liga, eu fora, o que eu... Apareceu para mim a maior obra do mundo. Eu vou trabalhar na construção do túnel que liga a Itália à Áustria. 34 quilômetros de túnel, está lá trabalhando. E eu disse para ele, então, tem todo o meu apoio, você vai passar frio, porque lá é muito frio, mas você hoje é um dos maiores engenheiros do mundo em obra. E isso saiu daqui, saiu do Atlético, então fiquei muito satisfeito. O menino tá lá, eu disse para ele que o dia que você vier de férias, você vem pro Brasil, traz uma palestra, você vai dar lá no nosso Instituto de Engenharia e vai mostrar esse teu trabalho, essa tua ascensão. Então, essa é uma história que é um pouco ligada ao futebol, à minha profissão, ao meu trabalho. Depois tem um dia, se eu tiver oportunidade, vou contar de um outro aluno meu que sucedeu ele, que daí era coxa branca. Então o Daniel sempre foi atleticano. Então é um menino que eu tenho um carinho como filho, e ele liga o meu trabalho ao Atlético, ao futebol. É muito gratificante esse trabalho que Parabéns, viu? Parabéns. É bonito ouvir uma história dessa ligada ao futebol. Já vai falar do Atlético, hein? Por que esse Atlético, capitão, subiu de produção dele? E principalmente é assim, é o orgulho, né, que a ele satisfação. tem. É como a gente sente, né? É como um filho. 5 mil engenheiros ele foi. Muita emoção, né? A palavra, é uma escolha que eu gostaria. É uma escolha que deu certo. Isso é muito bacana, esse relato. Nós temos a imagem falando do Atlético, mas capitão, falando de emoção, é dia de agradecimento. Quero agradecer ao pessoal que nos acompanha. Dobramos de inscritos no canal e dobramos de audiência, de visualizações. Eu agradeço a confiabilidade. Muito obrigado. Em 3 meses apenas, hein, capitão? 3 meses. Então continua. Você que não se inscreveu, você que não botou o dedão, o Eduardo não gosta. Eu já fale, bastante. Mas essa bota história o dedão. de meter o dedão é ruim. Mas essa brincadeira nossa está rendendo, sabia? Porque deu mais de 1000 já. Mas o dedão que nós falamos é um positivo. O dedão no positivo do like. Faz favor, dá uma força para nós, continue nos apoiando, e muito obrigado a você que já se inscreveu e que deu o like. E nesse embalo de audiência, Hidalgo, eu estava passando pela Rua 15, um cidadão me chamou
perguntou se podia conversar comigo, eu disse, com todo prazer e tal. E ele disse, eu sou de Paranaguá, eu sou o Luiz. E eu o parei para informar que estou assistindo o podcast de vocês lá sob o comando do Hidalgo. Está muito bom, parabéns. Luiz, um abraço, obrigado a você aí em Paranaguá. E no sábado, o Júlio César Camargo, nosso grande goleiro, preparador de goleiros, treinador, campeoníssimo. Fez uma festa, O né? Júlio fez uma festa sensacional, todos os anos ele faz essa festa, e lá dava para formar, Hidalgo, por baixo 3 seleções de jogadores, um melhor do que o outro. Ex-jogadores. Todos craques lá. É. E lá pelas tantas, vem um cidadão e disse, já encontrei tua esposa, já falei com ela, Zé. E daí eu perguntei de você, ela me mostrou onde você estava. Sabe quem era, Hidalgo? O nosso amigo Raimundo. Raimundo. 91 anos o Raimundo, está morando em Camboriú. O Raimundo tem uma história, né? Ele é o pai do Maurício, um dos maiores zagueiros de meio campista. Grandão, alto. jogou no Boa técnica. Começou no Pinheiros, Boa Pinheiros, técnica. foi para o Avaí de Florianópolis, veio para o Curitiba, jogou em várias equipes. O último time que ele jogou foi no Ipiranga, da nossa suburbana, não é? Jogou inclusive com o Júlio César lá no Ipiranga. E o Maurício morreu muito novo, né? E daí o Raimundo veio lá e disse, eu estou assistindo vocês lá em Camboriú, Zé. Olha Dá que um bom. abraço pro Hidalgo, Que nosso bacana. amigo Raimundo. Então isso Estende, né? Estende, né? entusiasma a gente, né? claro, porque Entusiasma e nos dá, não é, Eduardo Hidalgo? Uma responsabilidade maior Nossa, em nem tudo fale, que cara. colocamos aqui. Eu vejo, Rui. Nós tivemos aqui um programa chamado Mesa Redonda. Isso. Mesa Redonda, ficou no ar 15, muitos anos. E era de domingo das 10 à meia-noite. As coisas modificaram. Então, quantas vezes nós ouvimos, vocês também, Eduardo e o Mion, Claro. tem que voltar a fazer. Quantas vezes eu ouvi, Hidalgo, tem que voltar. Até tive um dia desse, num lugar que nós estávamos lá no clube lá do... No Truco. No Truco. Academia do Truco. Estava o Fernando Gomes lá. Isso. Falei, Fernando, os caras estão pedindo aí, como é que é? Porque Fernando sempre foi... Fizeram um torneio lá, é algo interessante contar Não. isso. Um torneio Trio de Ferro. Trio de Ferro. Trio de Ferro. Eu vou contar porque o Hidalgo é suspeito para contar essa história. Trio de Ferro. Por que Trio de Ferro? Tinha o lançamento do livro do Hidalgo, Curitiba. O lançamento de um livro do saudoso Sicupira, que estava lá o filho do Sicupira. E o livro Do Caio. do Caio Júnior. Estava lá o Adriano Rattimo, o autor. Então, Trio de Ferro. Um torneio... Estava lotado lá. Acirrado o, ali. O salão de festas. Pô, tinha umas 30 mesas lá jogando Associação truco. dos fiscais. Mas parece que tinham 40 duplas participando. Nossa. Uma loucura. E o Hidalgo levou um livro lá, ficou devendo o livro do Hidalgo. Ah, bom. Levou. Ele leva é 15, econômico, né? vai econômico. Porque o senhor. Leva Não, pouco. peraí, eu tô com o senhor. Ele Não quero leva dar 15. mais, quero ficar E com olha, foi- Ele vive agarrado. Foi com uma isso. festa A sensacional. cada livro É, vai Mas sair, ele quer fica guardar os triste. livros para Então, ele. ele quer guardar pra ele. Não é que é essa a intenção, mas essa, vamos dizer que seja uma mesa redonda. Hoje é tudo digital, nós sabemos. Então, a nossa vinda aqui, o Romauro sabe, está aí o nosso Iberson, a nossa vinda aqui é o seguinte, como teve a equipe positiva, que vocês lembram que foi a ideia de Opa. 75, e até hoje é comentado. Foi a maior equipe formada e que fez o que fez. Revolucionou o Nós rádio do Paraná. estamos estão retornando com imagem desse digital para falar o que, senhor Eduardo? Do nosso futebol. futebol. Claro, nós vamos falar daqui É um uma nova pouquinho. mesa redonda. Daqui um pouquinho nós vamos falar do Corinthians. Claro, Vem cá, claro. hein? Essa Série A é uma coisa. Você vê, ontem o Flamengo foi para 54 pontos e o Corinthians está com 29. Que torneio? Que campeonato é esse? O Corinthians foi para um torneio, outro, e o Flamengo. São as duas equipes maiores, Palmeiras e o Corinthians. Mas nós já vamos falar a respeito dessa grande vitória do Atlético e que deu essa condição ao Atlético de chegar depois de muito tempo e por dúvidas, e a nossa consultoria sempre ficava naquela, eu acho que a campanha está de permanência, de repente aconteceu isso, e esse cometa que veio o Atlético por algum motivo, mas nós temos mais 9 rodadas, e esse vai para lá, vai para cá.
Criciúma deu um exemplo a nós, perder do último colocado 4-2 para um Paysandu, depois de uma grande vitória em cima do Curitiba. Vamos falar um pouco mais do Curitiba para a gente voltar no Atlético e desenvolver esse assunto, Eduardo. O Curitiba, capitão, é bom que a gente diga o seguinte: o duro que a gente não sabe qual a reação do Curitiba. Se é um time que está abalado... Nós estamos no contraponto do Zé, lembra? O que você acha? Se o Curitiba está abalado emocionalmente e vai até Florianópolis e não consegue vencer o Avaí, ou é um time que, com os resultados negativos, criou uma personalidade que não sei da onde, mas talvez pela vergonha dos jogadores, pela responsabilidade dos jogadores, pode ir até Florianópolis, lá na ressacada, e fazer um bom espetáculo, que não é essas alturas, mas não é nem questão de espetáculo, é questão de resultado, né? E sair de lá com uma vitória e deixar o Curitiba pelo menos dormir líder na Série B. Novamente. O que garante, pelo menos, a presença do Curitiba entre os quatro. Agora, Zé, nesse contraponto é o seguinte, defendemos tanto o Moza como o Dair do Atlético. Defendemos. Sim, aqui, havia necessidade de defesa. Mas só que o Moser, ele está tropeçando. Na teimosia dele. Na teimosia, e todo mundo na arquibancada está vendo que ele está teimoso. E o que mais chamou a atenção foi a não presença do Carlos de Pena no time do Curitiba desde o começo da partida. E o mais grave, um jeito para ele jogar. E o mais grave, capitão, ele misturou, fez uma salada, esquema tático. Ele tirou o Ronier da direita, onde ele rende bem, colocou na esquerda, pôs o Vini Paulista, que não se entendeu com o Josué ali, quando era muito mais fácil deixar o Ronier e o Josué pelo lado direito e colocar o Depena pelo lado esquerdo. Não, mas é ali o lugar dele. Algum problema tem que ter. Ele é um aladinho ali no meu tempo. Não tem lógica. Ele falou assim, não tem lógica. O Palmeiras, por isso que eu falo, o técnico tem hora que é ele. Como você poderia imaginar o Flaco Lopes jogando lá dentro com ponta, chegando e cruzando, trazer o Flaco, passou a ser um personagem importante, o Flaco mais do meio, e empurrar, que é um leão, né? O Vitor Roque hoje é o grande jogador que vai lá, atrapalha todos os caras. Esse é o técnico. É isso que eu quero só se ele mudar a cabeça dele para ele recuperar. Eu tenho dúvidas se ele não mudar alguma coisa. Há técnicos e técnicos. Em todas as profissões nós temos os mais competentes, os intermediários, os que imaginam entender, imaginam fazer e não conseguem, não chegam a lugar nenhum. O Mozart, ele tem seus méritos. Ele era o técnico do Mirassol. E é por isso... Onde está o Mirassol hoje? Na primeira divisão. Ele que subiu o Mirassol para a primeira divisão. O Mirassol hoje é um dos primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Foi dado a ele todo esse favorecimento que nós valorizamos. Mas agora é hora. Agora ele tem que provar tudo isso. Ele tem sido teimoso, tem sido extremamente teimoso. Eu comentava até com o Eduardo há pouco, comentei lá no programa de rádio. Alguma coisa tem que existir deste jogador de Pena, porque qualidade técnica, todos sabem ele possuir. E de sobra e ele deixou permanentemente o rapaz que fez uma partida notável com 30 minutos, com 35 minutos. Daí não tem, não tem condição de jogar. Aconteceu com o Atlético. Daí punha o Zapelli lá no banco, no início, não punha. Mas ele arrumou o lugar dele agora, hein? Aí agora acertou. Arrumou o lugar dele. Mas a insistência. É isso que eu tô falando. Essa é a diferença. Você citou o Odair, e foi citado novamente o Odair agora. Eu gostei muito da entrevista do Odair após este jogo contra o Operário. Diferentemente do Mozart. Diferente, exatamente onde ia chegar, aliás, Eduardo. O que o Mozart falou de bairro aí? O que houve que está todo mundo comentando? Então, quando você não tem justificativa... Não tem, uma lambança que é melhor nem... O que é isso? Mas eu não entendi. Quando você não tem justificativa, você acha alguma coisa... Procura achar. Aí você diz que a torcida que está na social, ela é do Batel, do Cabral, do Los Angeles, dos principais bairros. E que a torcida que grita, que vibra com o Curitiba, é da Pirituba.
periferia. É do sítio cercado, do Pinheirinho. Boqueirão. Essa ganhou. Pera lá, Nobel. isso aí. Pera lá. Olha, Bom, Daí vamos lá. ele foi infeliz na entrevista. Taça de ouro de técnico do asneira. Corinthians. Tá falando do Infeliz Odair. em tudo desse último jogo, em tudo. Odair? E Odair, ele deu uma entrevista, perguntaram insinuações para colocá-lo na parede para ele falar a respeito do Coritiba. Ele disse: não tenho nada a falar do Coritiba. A casa do vizinho. Eu não tenho nada de falar da casa do vizinho. Eu sou o técnico do Atlético Paranaense. Eu tenho de cuidar do meu clube, não do vizinho. Por que uma colocação merece aplauso? Inteligente. Colocação inteligente. Claro. Colocação inteligente. E hoje abordou bem o Rui com relação ao Zapelli. Ele estava deixando o Zapelli Que não vinha bem, né? Mas ele achou Aí agora arrumaram. uma posição, o Eduardo, que acompanha todo o jogo do Atlético, o Rui, podem até me corrigir ou somar comigo. O Zapelli, ele acertou uma posição do Zapelli, que o Zapelli está sendo um falso volante. Um falso Porque ele volante. tem visão de lançamento. Porque ele fica é um mais volante atrás. diferente. Exatamente, claro. ele fica mais atrás. Olha, e o ele lançamento- lança bem, ele chega bem, ele toca bem a bola. É craque. Bem lembrado, bem O lembrado. Zapelli é craque. Aquele E ele lançamento- acertou o time do Aquele Atlético. E a lançamento. defesa aquele- segura. Quem E a defesa. que sugeriu ele jogar assim? O Alex. O Alex que E sugeriu sabe que ele o que, tinha que voltar capitão? um pouco. Olha, E sabe o que acontece? A diferença é a seguinte: primeiro, ele ganhou uma coisa que é intensidade, que ele não tinha. Ele era um jogador que, sabe, se deu certo, deu, se não Eu acho deu, que faltava motivação. viu? talvez. E Meio aí, desligado, né? Minutagem. Então, por isso, ele era um jogador que jogava 60 minutos e era substituído automaticamente. Era uma substituição que tinha o Atlético Ditada. já cronometrada Programada. e programada, né? Bom, quando houve a necessidade, aí veio a informação e deu certo, porque ele provou que ele marca, ele não é um exímio marcador, ele não é o brucutu, ele não é o... mas ele faz o o cerca-ganso, Mas né? ele é certo, mas ele foi faz a dado presença, espaço para ele a colocar a bola onde ele cobertura, quer. Esse é que é o e aí detalhe. ele joga de frente pro ataque. Isso, Imprecisão. isso chama-se o quê? Não é reinventar, é o técnico entendendo, adaptar e a mudar qualidade o panorama. Eu Quando lembro ele um dele- joga, detalhe, mas tem quando um ele detalhe, joga né? com o Vila Nova sem volantes, vamos dizer, porque ele joga com o Zapelli e com o Dudu, ninguém é você brucutu imagina, ali. mas quem vai ficar na frente É isso. da zaga? Mas pra quê? Os por dois isso- fizeram o trabalho muito bem. O Patrick marca muito bem, Não, inclusive. o Patrick gostei. é quem faz Nossa, esse trabalho. exatamente. Vocês lembram bem o jogo em Chapecó, viu? trabalho sujo é o O Patrick. lançamento que ele deu, o Zapelli, pro Derek, o lateral Léo esquerdo, Derek. que entrou, mas na cara do, mas ele fez um lançamento por dentro, não fora. A bola veio pro Derek, dominou já saindo do goleiro, Que fez jogador aquele esse Derek gol. também, né? Mas então esse Esse Derek, Leozinho agora tá se destacando, eu fez não- um gol que foi anulado, ele maravilhoso. jogou o Derek de lateral essa Não, o vez? Léo Derek está esquema. servindo a seleção, cara. Ah, Sub-20. pô, ele tinha que Não, estar vai e, disputar o e Mundial. detalhe, né? Baita jogador. Hoje ele joga com Patrick, ele joga com o Dudu, ele joga com Viveiros, Leozinho. joga com Leozinho, com Não, Mendonça. eu concordo. A qualidade Não, o subiu. Atlético deu uma isso- melhorada. Mas Aí isso com- tudo nós já vínhamos fazendo Motiva. com ataque bom. Agora, o que consertou, o que nos Foram as trouxe contratações. aqui, Foram a defesa. Foi a Defesa. defesa. E as contratações. Aquele Teran, aquele cara é um muro. O né? Aguirre. Inteiro, o Atlético o Aguirre é um belo O Benavides, zagueiro. Eduardo fala muito viu? sobre isso. Benavides, Aguirre, Benavides. Teran, o Esquivel, em consequência, começou a subir de produção. Agora, E ele não, fez uma e porque o abordagem, Derek Rui, é faz importante sombra, né? nós anotarmos isso. O gol que o Leozinho fez foi uma obra de arte. Mas realmente o atacante do Atlético, foi um- o Viveiros, o estava tava- impedido. foi um Mas crime que ali. foi um primor é de uma gol, pena. foi, né? É Não foi, uma Rui? pena, e é uma Agora, pena eu até. quero- O Atlético Iverson. está onde está hoje, eu na minha visão de engenheiro, pela insistência. Que quando o Dair chegou, você viu que nós ficamos lá embaixo, por muito menos já tinha trocado 2 vezes de técnico. Não, todo mundo já pedia. Trocou 6. E eu comecei a perceber, logo que ele chegou, ele fala muito. Puta, ele, nas entrevistas ele fala demais. E eu digo, pô, o Petralha não vai gostar desse cara falador aí, ele vai cair fora logo, logo. Mas de repente ele começou a falar as coisas certas e começou a consertar e deu certo a insistência dele. Eu tô há muitos anos acompanhando o Atlético, eu
virei atleticano por causa do Lombardi. O Lombardi, um dia encontrei num boteco aí, nós fomos tomar umas cachaças, ele me deu lá um long play com o hino do Atlético, fez uma... Meu filho era recém-nascido, lá nos anos 80, fez uma dedicatória. Foi aquele time de 82, 80, aí eu acabei ficando atleticano, embora eu moro do lado do campo do Coxa, né? Eu só escuto quando... Não preciso escutar rádio, só escuto quando sai o gol, eu gritaria lá. Ultimamente tá difícil, aliás, hein? Você não aí- tem escutado nada. E a buzina, às vezes tô dormindo, daí sai a buzinaço lá, daí eu sei que o Coxa ganhou. Mas o que eu admirei no Odair é o seguinte: de todos os técnicos que eu vi até hoje do Atlético, eu nunca vi um cara vestir a camisa do Atlético como esse cara vestiu. Mas é isso aqui que a gente Pô, o aplaude. cara- A gente quer agora- isso do Moza. Internacional, quer Mas levar é estilo gaúcho, né? O gaúcho é assim. gaúcho Eu estou é- aqui no Atlético, a minha cabeça está na O Série mundo B. árabe. Outra Queria- declaração importante dele, né? Oh. Foi cogitado dele voltar ao Internacional e disse: não, Bem que fez. eu Tô com sou a cabeça atleticano. Mas ele tá no Mais Brasil do que o que Não, esse cara Internacional. vestiu a camisa. É o viu? mundo Mais do árabe. que o Internacional, o mundo árabe que veio com uma veio proposta uma grana concreta. boa. Vamos Espero falar. que na ascensão do Atlético, que o Atlético, se Deus quiser, vai subir para a Série A, que se faça uma boa proposta e que se mantenha ele, porque essa base Que o de técnico que a Atlético gente não tinha- leva de um campeonato. O Atlético tem Essa é uma por diferença. Tem segredo Essa- no futebol? Você essa é traz uma- um técnico de qualidade, traz jogadores Faz de tempo que o qualidade. Atlético não traz o técnico resultado bom, né? tá aí. Então, só para fazer uma assertiva. O Atlético, quando precisou ir às compras, o Atlético foi em busca de jogadores de Série A. Exatamente. Tá? Tanto é que o Viveiros deve desfalcar o Atlético, porque vai ser convocado para a seleção colombiana. Olha só. Né? E o que Então, ganha o Atlético com É, essas então, contratações? o que acontece? O Benavides, que é o lateral e que joga também Zagueiro. de zagueiro, tudo dá ali. para fazer o terceiro zagueiro pelo lado direito, é um jogador que tem um contrato, capitão, que se o Atlético subir, subir ele fica. o Atlético contrata. É uma cláusula Compra. contratual. Ele Acho que compra. o Viveiros também, né? O Viveiros não, o Viveiros Não, já Viveiros foi foi comprado, já foi 27 comprado. Não, foi a maior Maior contratação do não, Atlético. 27 milhões. 27 É. Deixa eu dar um tempo aí, Iverson. Vamos acompanhar essa vitória do Atlético. Põe aí na Vai imagem. pondo aí, nós vamos falando. E nós vamos falando. Olha lá, Eduardo, Olha lá. você que esteve lá É. no jogo. Capitão, o Operário foi quem começou com a Diz que o Operário jogou bem também. Jogou né? bem. Jogou bem organizado. Só que Mais posse de bola, mais chutes a gol. É. mais posse de bola, mas não criou oportunidades claras de gol. É importante dizer, sabe? O Bosquilha estava muito bem marcado. o Atlético, o Operário fez 66% de posse de bola. É mesmo? Conta 34. Contra Não, foi o que 34 você falou, do- né, Rui? Diz que jogou bem o Operário, né? Boa, bom Então, time Operário. Mas aí você cai, esse é o gol, né, do Benavides, que é Quer dizer, uma o jogada. Benavides que fez o gol. O Benavides Nessa que é o bola lateral. cruzar, quem cruzou? E aí quem cruzou Patrick. foi o Patrick. Patrick. Então só para Patrick. o Patrick, capitão, ele sai de cabeça de área e vai pro lado esquerdo. Essa é a jogada. Quando o Atlético tem a posse da bola, ele se desloca da frente da zaga e vai pro lado esquerdo. Então ele abre um boqueirão, porque com o Juliano ou com outro jogador que cai ali, que era. Esse foi um golaço. Esse chega foi de- o gol que é anulado, que no início E da foi jogada. mesmo, foi mesmo. tá Porque Viveiros. Foi. O Quem Viveiros, no quando início da recebeu a jogada, bola, estava o Viveiros. O Viveiros Estava tava voltando. Não foi ele que passou É, a bola, ele tava estava vol- voltando do Tava impedimento. voltando do impedimento. Mas ele recebe, e ele Passa pro outro. começa a jogada. Que não é ele é participante da jogada. Então o Atlético dentro da melhor característica do Atlético, E explorar como a é que foi o velocidade. segundo tempo? Segundo tempo o Operário foi para cima. O Operário Operário foi mudou. dando- É a característica Mas do Atlético. em Ele toma um momento gol nenhum- e recua. é. Esse é o grande mal do Atlético. Mas ele tem o é Viveiros pra um isso. mal Mas necessário. ele tem o Viveiros para E isso. o Mendonça, Porque aí ele o explora a Leozinho, velocidade. Nossa. 90% dos jogos que nós empatamos ou perdemos foi assim, saímos na frente, Mas- 7 jogos na frente, Em- e aí isso- ele recua. Esse é o tempo ruim. Mas né? em ele que- recua. esse é o tempo ruim. Mas E em aí que o pessoal momento? bate, uma Agora hora não, vai. agora... Mas em qual momento você percebeu que o Operário podia fazer o gol? Não, teve. Não, E não. no jogo não, passado, não teve. no jogo passado, Domínio estéreo, como diz agora, o no Dantinho. jogo passado Fala- o nosso goleiro não fez uma defesa. Exatamente. Nenhuma O defesa. Operário foi para 39, tá com 39 pontos, 39. uma boa campanha, 39. Boa campanha. E é aquela coisa. Operário é- dentro do que é previsto. Tem que ficar ele ali. permanecer da porque Série B. senão vai construir estádio, Não vai tem ter time pra- aí dá. não tem time Mas pra está subir. fazendo um bom trabalho. O Mas Alex veja, tá fez bem lá. 7 rodadas invicto. 7 É. rodadas, olha aí.
Você Entre veja uma vitórias coisa, e empates. O Daí, Operário na estava época, 7 insistiu jogos muito sem no perder. erro de manter Operário. aquele goleiro. E a torcida contra ele. O Atlético contra joga ele, contra ele. quem agora, Quando hein? ele trocou de goleiro, o Atlético mudou. O Atlético joga contra Ganhou quem? confiança, Ganhou começa a confiança. confiança. O Atlético joga O Atlético joga contra o Atlético Atlético de Goianiense Goiás. lá. que tá. Não, esse não é. Esse o jogo é Vila no Nova domingo. que tá. O o- Atlético Goianiense que está no embalo. esse é o É o terceiro. Só do segundo turno é o Olha, terceiro E é colocado. um que clima baita muito jogo, quente, hein? eu conheço o estádio lá, é quente, barbaridade, é um Muito, jogo muito. desgastante, desgastante. Gozado, né? O futebol goiano largou o Serra, né? Largou, Largou. capitão. E Largou, depois, que era muita despesa, depois né? do Atlético Goianiense, o Atlético tem um outro jogo fora. Ele pega duas partidas Remo. fora, que é o Remo. O Remo, Tá? vara pesada também. O Remo Não, agora com, ele o Gordiola, com o Gordiola de técnico. Olha, né? Mas o Remo ganhou de 4 Gordiola é o gols. amigo Ganhou. aqui do. O Pedro Rocha tá com 12 gols, é o artilheiro. 12. Faz tempo, É. faz tempo que ele tá com 12. O Gordiola bem, é ainda o bem. quinto time que ele trabalha em 2025. É o milionário técnico. Esse é o Como rei é que da- pode? É o rei da segundona. Como é que É o rei pode? das né? multas. Também, Só né? com as Muito multas bem. ele tá garantido. A vitória foi brilhante e levou o Atlético ao quarto lugar. E O agora Atlético ficar, é o né? melhor Agora- ataque da E não competição. precisa ser só. O Atlético é o só terceiro bom, hoje. viu? Não, ele vai mas não ficar precisa ser só terceiro. bom, tem que ter sorte. Mas tem Claro. dois E jogos. nós tivemos. Olha, Porque quando hoje dá é o errado, você terceiro. não tem sorte. Curitiba Você tinha tá- Havaí tá fora certo. e outro. Essa vez deu O sorte. próximo jogo do Curitiba é contra o Botafogo em casa. Botafogo de O também Ribeirão está Preto. quebrado. E Mas- daí? Jogos bons E do daí? Curitiba, né? Olha, não Joga tem pra time. ganhar outro É. jogo também é Outro? Botafogo e tem o Depois Saiu da, o se- dedo do da Paysandu, sequência quem queria que o é o Paysandu ia Atlético ganhar? Goianiense. Ah, Atlético Goianiense. Aqui? Não Em tem cá, time aqui. que se Em cá. diga, eu Curitiba vou ganhar, tem pode dois ganhar. jogos seguidos em casa. Olha, eu vou dizer uma coisa. O problema É por isso que eu é- digo, é- ninguém vai fazer 13 pontos mais. Olha, acreditar que o ataque do Curitiba vai funcionar. Esse que é o problema. Pois é, o aí que é nós que tá, estamos fazendo. aí cabe ao técnico. Não, porque ele já sabe. Eduardo, ele já tentou tudo. Bom, mas ele vai Só ter falta ele colocar. Mas ele Ele vai não pô- ele pôr o de pena, não pode melhorar o Ah, ataque? não, peraí. O de Não. pena é meia. Aí eu Mas põe a bola concordo. pros atacantes. Eu defendo que tem que jogar Josué para um lado, de pena por outro. Quem Eu é o artilheiro do Curitiba? É o Gustavo Coutinho. É o Josué. É o Josué, com Josué. 5 gols. Josué, com 5 gols. Então, Isso. como de é número, que chega aqui? número, É, Josué, tá de número bom. sem ter, Tá, depois, sim. estatística aí Ele tão volta a sempre jogar o atrás. Josué? Sabe? Jogou Então mal o último você jogo. pega. Ele vai ter que se reinventar. Ele não é ele querer que os outros isso se aí. Ele vai ter que Pô, mostrar eu a sou desse capacidade dele tempo. de Ele não técnico quer Ele agora. falou em mais. reinventar e não, Não, até e não agora fez. não mostrou E nada. não né? fez. Eu já contei tanta história aqui, não vou contar novamente. Pô, eu trabalhei com grandes técnicos e chegava num momento que ele fazia uma mudança que deixava a gente aturdido lá no vestiário. O que Mas ele vai aí mudar alguém pra de quê? qualidade, Mas entrava e aí? alguém de qualidade. Mas o elenco era bom, sempre foi bom. Exatamente. Havia uma briga no contexto individual, todo mundo queria jogar num Se time. tirar o Zé Ah, Roberto e colocar o Thiago Batiá, opa. Mas é outro esquema. Mas é o que está E era acontecendo outro- hoje com o Espera Atlético. um pouquinho. Não pode errar, Exatamente. E era outro esquema. Zero uma coisa, o Tinha batia outra. É um Exato. esquema especial O para Atlético batear. tem 7 jogadores. Ó, quer Não, eu quer um não tô exemplo, falando do- capitão? tô falando do Atlético, Não, tô eu falando sei, do caso só do que- Curitiba. Sim, mas mas veja, quer uma um exemplo? diferença. Quer um exemplo? O Atlético, esse último jogo, o penúltimo jogo, ele tirou o Viveiros, fez um gol, certo? Depois entrou Leozinho e Jolimar, não entraram? Isso. São E atacantes. quem marcou os 2 gols restantes? Jolimar e Leozinho. Teve um crescimento para isso. Pô, do ele time, tem banco, coletivamente. Odair. Ele já o Daí colocou tem- Mendonça na reserva. O Mendonça Tem está o na Luiz Fernando, o reserva. Atlético Paranaense, rapaz. Tem. Um baita Luiz, jogador. Tem uma quantidade. Hoje 3 gols e 5 Curitiba não tem o Luiz Fernando. Não tem, não Curitiba, tem. Curitiba Não, não, esse- tem o Luiz ó, Fernando. uma tem. coisa- Que é o- esse é o cara do vestiário. O Moza Né? está Deixa- errando com relação ao Carlos de Pena. Ponto. Isso aí não tem a menor dúvida. Agora, dizer que ele não tentou e já colocou todos os atacantes, não conseguem driblar, não conseguem finalizar, Não, não, mas você dão está tirando. assistência. Eu não quero tirar agora a Cleison responsabilidade e o- dele. Eu não quero. Não, porque nós já a demos culpa isso. dele é o Carlos de Pena. Nós já carregamos ele aqui. Seja Agora- quem for. é o Carlos de seja Pena. quem for.
tá na mão dele. Porque tem uma coisa, não tem diretor que buzina. Naquele nosso tempo tinha diretor, né, Zé? O Zé também de diretor ia lá, né? Pra BBB. Mas não tem. Hoje é o SAF, o CO. Onde está o CO? Está em São Paulo, na Vila não tá Paulista. nem aí. Ele Hidalgo. entra lá como profissional, ele deveria encarar essa coisa com Hoje, Hidalgo, nós jornalistas temos dificuldades até em entrarmos em certos detalhes de considerações, o que nós tínhamos facilidade antigamente, Aí, porque eu nós jornalistas tínhamos acesso aos vestiários, conversávamos mano a mano com os treinadores vinham conversar. E o furo não de era reportagem. entrevista, era conversa. Furo de reportagem, Furo de eu tava lá, reportagem. tava lá. O repórter que mais estivesse O lá. massagista, o roupeiro te todos contava davam as informações. coisas. O Acabou, né? roupeiro, Acabou. era um ponto de informação. Era Para como, nós, como, repórteres, claro. era o melhor informante era o roupeiro. Era o roupeiro. Claro. Hoje nós não falamos com o roupeiro, não sabemos nem quem é o roupeiro do Não Curitiba, fala. do Atlético. Antigamente, o Oswaldo não Sato sabemos dava mais. entrevista. E isso outra- começou no Atlético, que começou a... Ah, sim, o Atlético Atlético que começou a deixar o pessoal de Mas lado. não foi só aqui em termos de O Bolinha, né? nosso, O Bolinha era um no cara futebol bom. brasileiro, O né? Bolinha era um cara bom ali no Bom, meio. A mas Mas partir, depois do de- momento, a partir do momento que se criaram nas comissões técnicas o elemento da comunicação, o assessor de comunicação, Assessor de imprensa. Chato, né? o assessor de, porque ele não quem- leva o cara que você quer entrevistar, É. ele Leva leva quem ele aquele que ele quer, né? O E meu nem foi sempre é o cara repórter. que vai responder. Acabava o jogo. Você puxava o fio, aquele emaranhado lá, o fio pra cá, pra lá. Tomando peraí, choque tá? quando E já chovia. pegava o jogador lá. Entrevistaram debaixo do chuveiro, às vezes. Debaixo do chuveiro, mas ali no campo já levava, todo mundo ficava. Que zona mista, nada. O time não dava entrevista nunca, eles saíram numa portinha lá, ninguém sabia onde o ele mundo estava. mudou, o mundo mudou. Os técnicos agora, eles estão numa situação difícil, porque ganha, perde o empate, eles têm que falar. E outra Você falou coisa, isso, sabe, porque que não você dava não o dia vê que treino, perde- você não vê treinamento, Não vê aí treino? eles ficam bravos porque você não assiste treinamento, como é que você quer Não falar? deixam. Mas vocês não deixam. Tem medo. O treinamento vai começar. Cai Fechado. fora. Repórteres, tchau, tchau, tchau. Uma vergonha. Você falou do Tim. O Tim não dava entrevista, às vezes fugia das entrevistas. Eu convivi muito com o seu Elba de Pablo Elba de Lima, Pablo. o Tim. Tivemos um grau de amizade muito bom. O seu Tim não dava entrevista, mas Hidalgo, ele conversava com todo mundo. Todo mundo. Com todo mundo ele conversava. Todo. Eu chegava o torcedor perto dele, fulano e tal, papapá. De vez em quando ele brincava, até pergunte pro Zé, o Zé sabe melhor. Mas como é que o Zé sabe melhor que o senhor? Porque eu converso muito com o Zé, eu conto pra ele. Ele Você era sabe um que o meu gozador, pai- mas ele contava Tim, tudo. Você sabe que o meu no pai sábado disse- de manhã ele ia na mesa do Jaime, não. Você do lá Jaime Neres, lá do passeio, lá no ele contava passeio. tudo. Lá no O Curitiba Pasquale. vai jogar Ele ia assim, tomar o a vinho mesa no do Pasquale. O Curitiba vai jogar assim. Ele tinha Ele um barzinho contava perto tudo. do Alto da Glória que ele montava esquema tático. Meu pai conta, porque eu era. Verdade. E com tampinha de cerveja. De cerveja. Ele punha aqui, ó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Exatamente, era assim. E batendo papo, fumando ele era um o gozador. paieiro dele. Ô, Tim. Isso meu pai contava. O que verdade. você achou no jogo, né? Pô, você não viu? Não sei se ele falou do Aladim, você viu, caiu a correntinha, ninguém achou no campo aí. O que você achou? Ele era gozador. Era gozador. Era Extremamente gozador, gozador. brincalhão, Eu mas só sei era que muito é que ele nem não ele- pode ele- errar esse jogo. ele hein? criou- Errar, Quem? ele vai do céu pro inferno, Vai. o Mozart. Mas é isso aí, Vai do céu é pro isso que eu inferno. quero É isso aí. aliviar. Alguma coisa ele tem que mostrar. Não Tem. adianta. Não. Todo técnico, para ganhar um título, ele fez alguma coisa diferente. Já contei aqui várias vezes, tira um, põe outro, dá, tira aqui. Final de campeonato, que o cara nunca tinha jogado, põe, ficava louco. É Tira assim, da cartola, né? é a Vai, visão, é a O coelho visão da cartola. do O profissional. Curitiba, o Curitiba perdeu 15 pontos em casa. Aí tá a obrigação do Aí, eu- Moza. 15 pontos aí, em casa. aí ele não O pode chegar Moza, e falar capitão, que o Batel, se ele conseguiu- que não sei o quê, É, que é havia nas baboseira, oficinas. baboseira. Isso foi isso. Se ele Muito conseguiu, infeliz na Pô, mas entrevista. que se ele coisa. conseguiu colocar esse time no G4 e agora tá caindo, é ele o responsável em dar a volta por cima. Claro. Exatamente. Entende? Se ele conseguiu essa primeira Ele parte, tem que mostrar a reinvenção que como falou, ele né? vai fazer, eu não sei. Bem, ele é pago pra isso. Nós estamos finalizando, Capitão, mas aí então tem o vamos pra- nosso Londrina. Tem aí o vamos nosso falar, já que Londrina, o programa exatamente. é paranaense. Na vamos Série lá. C, o Londrina é o líder, Pô, juntamente... mas não estava mal aí esses dias? Não, eles estavam tudo iguais. Ah, Todos tudo igual. iguais. Estavam todos Ah, iguais. certo, Todo certo. mundo... Que nem o Coxa, Três, se ganhar um vira líder. 3 rodadas, 3 empates. Aí agora na quarta rodada, o Londrina foi a Caxias
contra a equipe que foi a que Chique do campeonato. liderou a primeira fase do campeonato com sobra, com o pé nas costas, e ganhou de 1-0. Então Londrina tornou-se líder ao lado do Floresta. Sabe quem é o Floresta? É do Ceará. Que é isso? É o Como próximo é que, e adversário como do é que Londrina. joga? Como é que vem de avião? Onde está esse dinheiro? Aí tem as passagens da CBF. Agora, CBF, senão não Então, faria. e o Londrina joga contra o Floresta lá no Ceará, para enfrentar, para decidir. Se o Londrina vencer o Floresta, praticamente... Até o empate já classifica o Londrina, né? Porque classificam-se dois de cada chave. Acho que o empate já põe o Londrina, sabe? Tá? Só que só vão decidir, mas talvez o Londrina está buscando a decisão. Agora, Em dezembro, E né? a Ponte Deixa eu Preta mandar, já está classificada já que na nós outra estamos- chave. Nós estamos no epílogo, é brincadeira? Epílogo. Epílogo. E na Série D, capitão? Fala. Na Série D estão decidindo Santa Cruz e Barra de Santa Catarina. Gostaria que o Barra Santa é aqui Cruz, de Balneário mas de o Santa- Camboriú. Eu vou dizer uma Camboriú. coisa, Santa Cruz é um fenômeno. Tava cheio o Qual estado. torcida? A Tava maior lotado o torcida Qual torcida? E um do Pelo Nordeste disparado. disparado. E é simpático. O meu time lá de Recife é o Santa Cruz, foi Meu o também. adversário Por da que que eu sou gente. Santa Cruz? Ele era. Que é tricolor. Cada Tricolor. Lembra As o cores do- Ferroviário. Viu, Zé? É. E o Barra venceu de 2-1 lá. O Barra de E onde agora, é? de Balneário, De de Camboriú. 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 Não é de Balneário, é Camboriú. Camboriú. Mais próximo de Porque tem Balneário Itajaí. e Camboriú, né? Eles Um fizeram lado um da estrada centro e de, outro. É. um centro de permita, treinamento com um belo de um No estádio final lá. desse programa, deixa eu mandar um abraço para a galera de Piracicaba. O Rio de Piracicaba. O 15 chegou à final dessa copinha. Olha aí, Ganhou empatou em Ribeirão com o Comercial e ganhou por 1-0 do estádio Barão de Serra Negra. Opa. E vai disputar agora o título. Não lembro contra que time. Ali é o seguinte, até entraram em contato comigo para fazer um papo lá com eles, né? E quando eu fui agora, eu falei, vou acompanhar todos os jogos, quando nós somos do livro, né? E para vir e mexe, a gente participa. E eu quero mandar um grande abraço de Jansen ao Gatãozinho, que foi um grande jogador. Craque, Ao craque. Adolfo, que é o que escreve, escreve há muitos anos lá, e mais amigos lá. O Tite, que foi o repórter do Milton Neves muitos anos. Eu queria dizer o seguinte, eu estava preocupado, agora é assim, não é que volte, ele está na B, não é que ele volte a A, especial. É uma copinha que leva a jogar, escolha Série D, Campeonato Brasileiro Sim. ou Copa do Brasil. Aí eu quis saber. Então a ideia dos diretores de Piracicaba, eu acho que a ideia é correta. Série Eles vão D. disputar o Campeonato Brasileiro que tem mais jogos. Claro. Perfeito? Claro, claro. Não é uma partida só, às vezes, né? Doutor É. Rui, muito obrigado pela sua presença. Uma honra muito grande Puxa estar aqui vida. com vocês. O Hidalgo eu conhecia há muito pouco tempo, né? E eu sempre brincava lá com a nossa turma lá da Boca, que nós sempre estamos lá. Que eu Café não no gosto... sábado, no domingo, né? Eu digo, olha, eu não gosto de nenhum Coxa coxa branca. branca. Não gosto de nenhum. Daí um tempo eu mudei a conversa. Digo, olha, eu gosto de um coxa branca. Tem um coxa... E os outros, eu sou minoria lá, né? A maioria é coxa branca. Mas, Inótico, vocês eu aturo. Eu gosto do Hidalgo. Acabou. Até que eu fui convidado para ir almoçar na casa do Hidalgo. E agora Tava já lá são o Zé, mais né? três. Agora Tava lá, tava o Zé, tava agora igual. são mais três da família dele. Então agora eu gosto de quatro E coxa quatro branca. coxa branca. Tá aumentando. Daqui a Tá pouco dá aumentando. 11. Zé, com o papo final, um abraço. Vamos para a abraço só próxima. e tchau. Curitiba, eu tô querendo saber do Curitiba, hein? É, eu mas mandei já o tá Ibson, jogando, tá não jogando. me ponha nada do Curitiba até agora, senão a gente para o programa. Então vamos deixar pra Vamos quinta-feira. deixar Vamos deixar quinta-feira pra nós quinta-feira. vamos Vamos lá falar. assistir o O jogo. final é o seguinte, o Chico de Souza, Francisco de Souza, é o presidente da Sociedade Morganal. Hoje está conosco lá como comentarista na Rádio Cultura. O pai dele, seu Erasmo, fez 90 anos. E o Chico, lá na festa, no sábado à noite, disse, Zé, dá um toque lá no podcast, estou assistindo. Fala do pai. Pronto. Né? Fala do pai. Fala Eu digo, pra ele Chico, vir nós aqui, vamos a cadeira. convidar, vamos trazê-lo É, aqui. a cadeira, Vamos tá aí. convidar o Chico para participar aqui. Seu Erasmo, noventinha não é sempre que se faz, né? Foi uma É festa verdade. maravilhosa. Parabéns, seu Erasmo, tudo de bom. Chico, qualquer hora você vem participar conosco aqui. Um grande abraço a todos e até outra. Vamos Muito bem. embora, né, Vambora. capitão? Nós não, Quem quer falamos, assistir? não falamos Vamos. dos guri que estão jogando aí a copinha aí, né?
Mas esses estão deixando a desejar. Tá feio o negócio. O Atlético 2 empate, o Curitiba 2 Vamos empate. esconder isso daí, vamos. Não, Sabe, esquece. Deixa eu mandar um grande abraço, obrigado a Tchau, todos. tchau. Até a próxima, hein? Tchau. Esporte Clube chegou a fé.